Hoje, nós divulgamos duas fotos da forma que esse principal suspeito compareceu na rodoviária de Porto Alegre, juntamente com a mala onde estava o corpo da vítima, parte do corpo da vítima. Essas imagens são importantes porque, embora ele esteja de máscara, óculos, boné, roupa folgada e luvas, pode auxiliar, ou também nós queremos que isso também, de certa forma, chegue, né, até ele, né, porque nós estamos na iminência de realizar a prisão dele. Muitas das questões ainda permanecem em sigilo, nós estamos com muito material em sigilo ainda, e esse sigilo, já conversei também com o Mota, conversamos no início da semana, e com outros colegas de vocês, nós vamos abrir o sigilo de tudo, todo esse quebra-cabeça, toda essa história, que é complexa, assim que nós conseguimos prender a pessoa ou as pessoas. Esse indivíduo que nós liberamos a imagem para a imprensa, a pedido da imprensa, a imagem da rodoviária, é importante porque ele é o principal suspeito que nós temos. Ele é um homem, como podem ver ali, branco, com uma idade mais elevada, talvez um pouco mais de 55 anos, nessa faixa etária. E ele se planejou para ir até a rodoviária, né? Muitas perguntas nós temos ainda, dentro da própria investigação, como o motivo que ele fez essa exposição de ir até a rodoviária, né? Mesmo que ele tenha tomado cuidados, com máscara, luva, óculos, roupa folgada e boné, ele fez uma certa exposição em largar uma outra parte da vítima nesse local. Então, é um caso bem difícil, né? Conversei com vocês durante a semana. Existem muitas questões envolvidas na motivação, que nós estamos buscando esclarecer também. E, principalmente, o mais importante agora é realizar a prisão desse suspeito. Isso, a polícia tem trabalhado desde o início, com o principal foco, que é realizar a prisão do envolvido, ou dos envolvidos, o mais breve possível. E essa imagem, nós acreditamos, que não prejudica a investigação, pelo contrário, ela vai facilitar até mesmo para que ele, nesse intuito que ele teve em ir à rodoviária, né, ele possa saber agora, ele deve estar sabendo com certeza, que nós temos isso, estamos muito próximos dele e a ideia é realizar a prisão o mais rapidamente possível. Chama um pouco a atenção essa questão da rodoviária, vamos colocar assim, parece que ele quer aparecer, né? Porque se não fosse esse caso, por que deixar num lugar tão movimentado em Porto Alegre, em que em algum momento, mesmo ali, a gente sabendo que ele tomou os cuidados para talvez não ter sangue, né, essas coisas, mas em algum momento esse corpo ia começar a cheirar, alguém ia começar a ver toda essa situação e ia abrir a mala. Ele parece, assim, pelas características que vocês viram até agora, numa pessoa que quer ser encontrada de alguma forma? O que vocês compreendem por isso? Esse caso é um caso que, praticamente quase 3 anos aqui no departamento, mas todo o tempo de polícia que eu trabalhei, os investigadores, alguns que trabalham há 20 anos, 15 anos, alguns há 10 anos nos homicídios, eles nunca viram algo parecido no sentido do comportamento dessa pessoa, né? Eu não posso adiantar algumas coisas aqui, mas eu posso te dizer que sim, o comportamento é bem diferente no sentido de ter feito essa exposição. O primeiro abandono de um invólucro, né, uma bolsa e sacolas, enfim, que haviam partes da vítima, foi no local ermo, onde não havia imagens, não havia câmeras e pouca circulação de pessoas. Mas o segundo envio, o segundo descarte, melhor dizendo, foi um local praticamente absurdo, um guarda-volumes, né, onde infelizmente ele largou ali uma parte da vítima, né, tomou esses cuidados, mas largou ali. Então, pode ser um pouco de querer, talvez, aparecer, de certa medida, não tem dúvida disso, não teria largado ali. E também o fato de tomar os cuidados pode ser no sentido de que, eu não diria enfrentar, mas eu diria se posicionar frontalmente contra o Estado em certa medida, porque comete um crime bárbaro e numa segunda ação criminosa, ele vai num local de altíssimo movimento, talvez um dos locais mais movimentados da capital, ou mais movimentado por hora, né, que é a rodoviária de Porto Alegre, com pessoas de todo o estado e da capital. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, sim, é provável que ele tenha buscado um pouco, talvez, né,
de exposição e tomou os cuidados, mas buscou a exposição. Isso nós vamos entender o porquê depois. E como eu te disse, o nosso foco principal é realizar a prisão o mais breve possível. Nós tivemos apoio importante da Brigada Militar no início, estamos tendo apoio da Brigada Militar, o IGP está trabalhando muito, e a Polícia Civil está tratando o caso com prioridade absoluta, e o DHPP aqui, os policiais estão agora há mais de 60 horas ininterruptas praticamente trabalhando. Essa madrugada foi muito movimentada, né? Então nós estamos prestes aí a realizar a prisão e encerrar esse caso. A cabeça ainda não apareceu, né? Infelizmente não, né? Falta uma parte do corpo da vítima, possivelmente crânio, e isso ainda não foi encontrado ou ele não descartou, né? Então nós também estamos, né, imbuídos de fazer esse encontro para que nós possamos depois devolver à família os restos mortais da vítima desse crime. Ela está identificada, essa mulher? Isso está sob sigilo no momento. Ok. Nota algum questionamento para o delegado? Não, eu tenho sim. Você vê que a rapidez da Polícia Civil, mais precisamente o do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que trabalha sem parar praticamente desde segunda-feira, né? Porque ainda havia uma dúvida se o tronco era da mesma pessoa, daqueles braços, das pernas, das mãos sem falanges, né? Todas essas partes, né, que foram encontradas no dia 13 de agosto no bairro Santo Antônio, na zona leste aqui de Porto Alegre. O doutor Mário Souza, o delegado Mário Souza, que é o diretor do DHPP, Gabi Dias, ele faz questão de reforçar que a polícia está a poucos passos de prender esse criminoso diferenciado, podemos assim chamar. E eu não estou elogiando, não. Eu estou falando de uma pessoa que provavelmente é um psicótica, psicopata e que está por trás desse crime extremamente macabro. A Polícia Civil já o identificou? Esse homem, o Mota pergunta se ele já foi identificado. Mota, essa resposta ainda está sob sigilo no momento. Tanto a identidade da vítima quanto do homem ainda... A identidade, desculpa, a identidade da vítima, a identificação do principal suspeito e a identificação de outras pessoas que circularam nesse contexto, todas estão sob sigilo ainda. E, como eu disse, a liberação da imagem dele está dentro de um contexto que nós vamos explicar depois do comportamento dele. Vamos ver o que vai vir nas próximas horas. A gente aguarda, então, esse trabalho da polícia. Claro que tudo faz parte de uma estratégia, né, delegado, deles, de justamente tentar encontrar esse homem ou que esse homem encontre a polícia. A gente vai ver o que as próximas horas vão trazer, né, Mota? Olha, pela minha experiência, a polícia quer mexer com a cabeça desse criminoso, mostrando ele, como a gente está aí no ar. Eu só me esqueci do óculos, né, que é um detalhe importantíssimo. Óculos que tem aí aquela correntinha, como se fosse uma correntinha, muito usada no pessoal com mais idade, né, Gabi Dias? Você que atentou para esse detalhe, né? Geralmente os vovôs, as vovós utilizam a correntinha junto às hastes do óculos para exatamente assim poder tirar, né, no momento e deixar aqui sobre o peito e depois colocá-lo de novo. Então, a idade média deste homem, eu falei em torno de 45, 50 anos, o delegado Mário Souza acredita que tenha mais, cerca de 55, pode ser que tenha até mais de 55 anos, mas esse detalhe também é importantíssimo. Então, é mexer com a cabeça. A intenção da polícia, que o delegado Mário Souza daqui a pouquinho vai comandar uma entrevista coletiva no próprio DHPP e pela experiência que eu tenho no acompanhamento, na cobertura do meio policial, já são quase 34 anos, o negócio é mexer, digamos, mostrar para esse criminoso que a polícia, né, está perto mesmo de pegá-lo. E isso vai provocar nele uma movimentação. Que tipo de movimentação a gente não sabe, mas talvez com essa movimentação aconteça a prisão desse homem que é peça-chave nesse caso tão macabro. Por favor, Gabi Dias, agradeça aí ao delegado Mário Souza. Eu não sei se você vai acompanhar a coletiva. Quero agradecer em especial ao delegado Mário Souza, porque é uma entrevista em primeira mão aqui, exclusiva sobre essas imagens. A coletiva vai rolar daqui a pouquinho e eu tenho certeza, pelo que eu conheço do DHPP e do próprio delegado Mário Souza, esse caso está
pelo que eu conheço, hein? Esse caso já está praticamente rachado, solucionado. A questão agora é prender o autor ou autores, porque pode ter que ter uma participação aí indireta de outras pessoas nesse crime. Mas pelo que eu sinto e pela minha experiência, está muito perto mesmo de colocar esse criminoso, esse assassino, atrás das grades. Obrigado, Gabi Dias, e por gentileza, retransmita aí os parabéns e agradeça a gentileza do delegado Mário Souza de conversar com a gente ao vivo aqui no Boa Tarde Rio Grande. Por favor. Pode deixar a nota, até mais. Até mais. Obrigado, doutor. Bota de novo aí. Pode colocar. Cadê a trilha, maestro Vladimir Menezes? Eu já adiantava ontem. Ele quer notoriedade. Ele busca, com esse crime bárbaro, com esse crime, repito, macabro, ficar conhecido, ficar famoso, entrar para o hall dos criminosos mais violentos do Rio Grande do Sul, porque é um crime que chama a atenção, sem dúvida nenhuma, né? Dia 13 de agosto, sacos plásticos colocados no meio da rua, no meio de uma rua no bairro Santo Antônio, zona leste aqui de Porto Alegre. Dentro dos sacos, só para recapitular, né? Pedaços, as pernas cortadas, braços cortados, as mãos sem as falanges, e sem falange é difícil identificar com as impressões digitais, não tem como coletar as impressões digitais para passar por um papiloscopista do IGP, né, que é o profissional que faz esse trabalho de identificação através, né, das impressões digitais. Dia 13 de agosto, veja só, uma semana depois, a gravação dessas imagens foi quando ele procurou o setor de guarda-volumes da rodoviária aqui da capital, com essa mala que está aí, ó. Essa mala com o tronco desta mesma mulher dentro. O tronco dela dentro da mala. E como eu já havia adiantado na segunda-feira, como é que uma pessoa que comete um crime como esse, e hoje o delegado confirmou, vai a um dos lugares mais movimentados de uma metrópole como Porto Alegre? Rodoviária é um entra e sai de gente que não acaba mais. Gente que chega, gente que sai da capital, gente de passagem por Porto Alegre, centenas, para não dizer milhares e milhares de pessoas passando diariamente por aí. E ele mesmo assim, vai aí, ele se preocupa com o quê? Luvas de tecido. Se ele fosse um médico, se ele fosse um profissional da medicina, porque conhecimento técnico para fazer os chamados cortes limpos ele teve. Ele sabia exatamente como cortar o corpo. Antes disso, ele eliminou todo o sangue do corpo, porque não havia sangue nem nos sacos plásticos do dia 13, muito menos na mala, que foi aberta segunda-feira passada pelo Henrique, que é o coordenador do setor de guarda-volumes da rodoviária aqui de Porto Alegre. Ele tem conhecimento, mas ele não está com uma luva cirúrgica, aquela luva plástica. Ele está com uma luva de tecido. Ele está com uma máscara cirúrgica. Um óculos com a correntinha aqui do lado, tá vendo? Correntinha do lado. Pelo pescoço, você sabe que o pescoço entrega idade, né? Olhando, observando melhor agora, o pescoço entrega idade. A pessoa pode até passar por vários procedimentos, mas o pescoço entrega idade. Realmente, concordo com o delegado, né? Estava errado aí quando eu falei de 45, 50 anos. Ele tem mais de 55 anos, esse homem. Se bobear, deve ter 60 anos. 60 anos. Boné vermelho, a jaqueta em tons de azul, uma jaqueta de nylon, né? Acredito que sim. Os detalhes brancos nas mangas, próximo ao cotovelo, e a camiseta, aí vem uma questão. Essa camiseta, se a polícia quiser, frisa nessa imagem aí, Chiclé. Frisa nessa imagem. Não, na outra. Frisa na outra imagem. A camiseta preta com o gato, desenho de um gato. Essa camiseta será fundamental com relação a provas contra esse assassino. Olha bem para a camiseta. Não é uma camiseta comum, me desculpe. É comum? Você veja lá que é um gato, não é?
um gato estilizado. Me parece ser um gato. Uma camiseta preta. Tudo isso a polícia analisou profundamente. Profundamente. A marca do boné, né, que não dá para ver, porque a imagem fragmenta. Se a gente tentar aproximar muito, a imagem fragmenta. Mas tem uma marca, uma grife lá, na parte da frente do boné. Né? A mala, eu lembro até agora, Henrique, na segunda-feira, foi quem abriu a mala num terreno ao lado da rodoviária, junto ao terminal rodoviário, mas não no meio da muvuca, do movimento. Mas o Henrique falava, mala nova. Uma mala que talvez tenha sido comprada para isso. Para isso, exatamente isso. A polícia espera ele se movimentar agora. E a imprensa também serve para isso. Mostrando essas imagens, vai provocar algum tipo de reação nesse psicopata, nesse psicótico, nesse assassino frio, cruel, covarde, que matou uma mulher em torno de 50 anos de idade e fez tudo isso que eu mencionei com ela. Então, qual é a reação que ele vai ter agora? Tentar escapar? Se a polícia o identificou, o delegado já... Ele não quis, falou que está sob sigilo, mas já deve ter identificado. Tanto a vítima como o acusado. Se ele tentar fugir, vão prendê-lo. Então, a polícia espera uma reação, um movimento dele para agir e dar o bote certeiro. E a gente está aqui para mostrar. A gente está aqui para mostrar. Inclusive, me incomoda essa frase aí, pode até tirar. Câmera mostra o suspeito da mala, pelo amor de Deus, né? Câmera mostra o assassino da mala. Pode colocar aí de novo aí, meu querido Elian. Suspeito não, né? Deixa o politicamente correto de lado aí, porque suspeito, o cara leva uma mala com um tronco dentro, tronco de uma mulher, e aí vem suspeito. Não, foi ele que levou, tá aí a imagem. Ah, sim, agora aí. Caso macabro, câmera mostra o assassino da mala. Provavelmente o assassino, né? Provavelmente o assassino. Duvido que a pessoa tenha contratado, você vai lá, usa luva, usa máscara cirúrgica, óculos, boné, né? Vai com roupa aí, roupa mais larga, né? E entrega essa mala lá. Não, ele é a peça-chave. Vamos acompanhar. Conforme eu disse ontem, na segunda-feira eu também disse, é mais um capítulo desse caso que está próximo do fim. Próximo do fim. Vamos lá? Vamos mudar de assunto agora? Atenção, Brasil! Atenção, Almarada! Atenção, você, meu amigo! Meu amigo, vem cá, bem pertinho aqui, ó. Você merece o melhor, sempre. Você, meu amigo, né? Daqui a pouco eu canto o Roberto Carlos aqui. Não pode, né? Não pode, não posso cantar porque não tenho o direito da música. Mas você, meu amigo, merece o melhor. E a Ana está aqui para comprovar isso. Como é que você está, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Tudo bem? Vamos lá? Isso aí. Vamos lá, rapidinho hoje, hein? O patrão tá aí, hein? O patrão tá aí, hein? Vamos lá, é o seguinte, ó, você merece mais potência, mais desempenho e mais confiança que todo homem busca, é ou não é? Chegou a hora de elevar o seu jogo.